Nós vamos entrar agora no caso da Eloá. A Eloá, o Brasil inteiro conhece a história, o Brasil inteiro acompanhou, não é, o drama da família, acreditando que a Eloá pudesse sair com vida de dentro daquele apartamento. Mas, né, depois de tantas horas de sequestro, 100 horas de sequestro, 3 dias, né? Mais de 3 dias de sequestro, ficou já constatado que o Lindenberg trancou a Eloá dentro daquele apartamento para matar. Ele já sabia que a Eloá, assim que entra dentro desse prédio, na região do ABC Paulista, ela sairia sem vida. É um rapaz completamente transtornado, que está no regime semiaberto. Por isso, eu acho que além da gente lembrar, né, em memória da Eloá, hoje, quando ela completaria 30 anos, o mais importante a ser falado é justo um rapaz que matou a Eloá, que torturou essa menina durante 3 dias, que deu um baile na polícia de São Paulo, estar no regime semiaberto, sendo que foi condenado a 39 anos de prisão? Ele matou uma menina de apenas 15 anos, torturou a menina, levou para dentro desse apartamento a melhor amiga da Eloá. É justo ele estar no regime semiaberto? É justo com a família da Eloá? É justo com nós brasileiros? É evidente que não é justo. É evidente que está completamente equivocada essa decisão de manter esse homem podendo trabalhar durante o dia fora da cadeia e voltar, né? Eu acho que esse tipo de gente, nós não temos nenhum interesse de ressocializar. Um homem que fez uma atrocidade como essa, quem ceifa a vida de uma pessoa, na minha opinião, não tem direito de se ressocializar. Não vejo aqui no Brasil, como há muita injustiça, muitas pessoas presas, inocentes presos, no mínimo a prisão perpétua. No mínimo a prisão perpétua. Nós voltamos hoje, nós temos algumas frentes nessa matéria conduzida pela Fabiola Corrêa. Me dá a imagem, o prédio hoje. Essa é a imagem de hoje. O prédio onde aconteceu o assassinato de Eloá ainda existe. O prédio que mexeu com a emoção do povo brasileiro, que desafiou a polícia de São Paulo, que fez, inclusive, com que a abordagem de sequestros por parte da polícia, de negociadores, fosse completamente modificada após a ação frustrada da polícia militar, nesse caso de Eloá. O local ainda existe, essa não é uma imagem da época. Esse prédio, que foi construído pelo CDHU, existe ainda hoje e há um morador novo no local. Nós fomos até lá. O caso ainda é cercado de muitos comentários e até de muito mistério em torno de pessoas que convivem ali na vizinhança do prédio onde, durante 3 dias, o Brasil acompanhou a negociação. Me dá as imagens da época do sequestro, por favor. A menina Eloá teve um relacionamento com Lindenberg. Lindenberg, então, se queixava que a Eloá não queria mais voltar para ele. Ele, assim como outros homens abusivos, ele acha que a Eloá é propriedade dele. Ele achava que a Eloá, se não ficasse com ele, não poderia ficar com outra pessoa. A menina, então, passa a ser perseguida por Lindenberg. E mesmo refutando as investidas do rapaz, mesmo se negando a voltar com o rapaz, num determinado momento ela teria se encontrado com o ex-namorado e dado as costas para ele, ou seja, ela não quis ouvir mais essas investidas furadas que o Lindenberg tentava com a Eloá. Vem para mim, por favor. Ele, então, entra no apartamento, tranca a Eloá e durante vários dias começa a fazer exigência para a polícia. Direitos Humanos chega no local, dizendo que tinha uma vaga no sistema penitenciário, uma coisa assim que... eu acho que você falar para o preso que vai ter garantia que ele vai sair de lá, né? Um cara que está com uma arma a ponto de matar uma pessoa e você fala que o fim dele vai ser a cadeia mesmo, você só vai botando mais lenha na fogueira para um cara que está disposto a matar. Enfim, foi uma ação totalmente frustrada da polícia. Mas o que eu acho que nós precisamos bater na tecla é a questão da impunidade. Não é justo, não é justo. Não é justo que esse rapaz tenha benefício. Primeiro que ele foi condenado a 98 anos de prisão. De 98 anos de prisão, eles reduzem para 39. Alguém consegue puxar aí quanto tempo depois ele já progrediu para o semiaberto? Você está lembrado, Percival? Ele não ficou, não me falha a memória, foi 2008.
o caso. Se eu não me engano, em 2012 e 2013, ele foi alvo do julgamento, foi condenado à prisão. Junho de 2021. Então ele ficou 13 anos no fechado. Há 2 anos ele está no semiaberto. E agora a informação que eu obtive é que o Ministério Público está tentando convencer a Justiça de que é um homem que tem sérios problemas de comportamento, que não está pronto para ser reinserido na sociedade. Como alguém que tira a vida... Tira só a trilha um pouquinho, por favor. Como alguém que tira a vida de uma pessoa, fica 13 anos só trancada e depois sai na rua como se nada tivesse acontecido. Vejam aí o caso do Guilherme de Pádua e da Paula Tomás, que mataram a Daniela Pérez. Hoje andam pela rua, o outro morreu de infarto, né? O outro foi tarde. A outra moça, ela anda pela rua do Rio de Janeiro como se nada tivesse acontecido. E a condenação diz que ela participou tão ativamente quanto o Guilherme de Pádua no assassinato da Daniela Pérez. Tentaram mudar de nome, enfim. A justiça brasileira pode até ser míope, pode até ser cega, mas a justiça divina não falha. Uma hora ela vai chegar. A justiça concedeu o regime semiaberto em 2021, depois revogou. Então, ele foi colocado no semiaberto, voltou e agora está no semiaberto. Eu acho que depois da polêmica dos 30 anos que a Eloá estaria fazendo hoje, a gente tem como sensibilizar os promotores e a justiça brasileira, Percival, para botar esse cara no regime fechado. Até porque está dando uma repercussão tão grande esses 30 anos que essa jovem tão bonita completaria hoje, que se bobear ele nem não sei nem se ele volta mais para a cadeia, se é que está na rua ou se está preso, ainda é mistério sobre o paradeiro dele lá em Tremembé. Pois é, Bate, a pena não é humana, é injusta, como você disse, e é uma afronta, né? Você vê que, do jeito que as coisas estão, no tempo de cumprimento de pena, não vamos nos surpreender, Bate, se daqui a pouco ele tiver direito a uma saidinha em feriado, em dia especial. É um absurdo. Agora, você mencionou os Estados Unidos, eu quero fazer rapidamente uma comparação, Bate. John Lennon, o grande John Lennon, foi assassinado há mais de 40 anos. O autor do crime, o Mark Chapman, foi condenado à prisão perpétua e está há mais de 40 anos preso. Quer dizer, lá não tem saidinha, não tem semiaberto, não tem nada. Mais de 40 anos preso e vai continuar preso, Bate. A dona Ana, que é mãe da Eloá, tem aqui? É uma das raras entrevistas que ela deu na vida. E uma delas foi dada aqui à TV Record. A lei brasileira precisa ter a sensibilidade, da mesma forma naquele caso, né? Que eu disse, estava comentando do caso da capivara, né? Daquela capivara que foi assunto no Brasil. Foi no fim de semana? Foi no fim de semana o caso da capivara. Que eu falei o seguinte, o juiz, né, nesse caso, na decisão de voltar a capivara para o seu dono, né, que mora numa área rural, a lei brasileira ela foi muito sensível, o juiz foi muito sensível, não viu apenas ali um CPF, né, no caso. Viu as condições, viu que era uma pessoa bem intencionada, viu uma pessoa que estava na área onde uma capivara pode viver e, pô, vai encanar com um sujeito ali que dava carinho para a capivara e que era evidente que a capivara gosta dele, né? Então, a justiça precisa ter essa temperatura, a justiça precisa sentir quem é que está acionando e buscando por justiça. Nesse caso da Eloá, colocar esse Lindenberg no semiaberto, ou seja, permitir que ele saia da cadeia durante o dia para trabalhar, por mais que seja pouco tempo e por mais que ele esteja trabalhando, é uma falta de respeito com quem está aqui chorando para Eloá acabou. Quando ela toma aquele tiro naquela operação desastrada, a vida dela acabou. Mas você tem uma mãe aqui que foi embora junto com ela. É uma pessoa que vai vendo a morte todos os dias. Né? Você vai sobrevivendo. Você não vive mais depois de perder um filho. Você sobrevive. Você sobrevive depois de perder o teu filho. Poxa, gerou a Eloá durante 9 meses, né?
a mãe sofre, tem enjoo, passa mal, faz planos, né? Veio de uma família simples, ou seja, a mãe e o pai abrem mão de muito dos seus luxos, né? Muita oportunidade que o pai e a mãe poderiam ter, abre a mão de suas vaidades e de seu luxo para dar o sustento para o filho, para investir no filho, para chegar depois um psicopata como esse e matar tua filha e o corpo é levado como se fosse nada. Acaba com a vida da menina de 15 anos de idade. Ao mesmo tempo, esse tiro que tirou a vida física da Eloá acabou com toda a família. Como é que você vai conseguir seguir adiante sabendo que a tua filha, né? Você tem que ter muita força, muita religiosidade, muito apego à sua família e seus amigos para conseguir seguir adiante, porque é difícil. Quem perde um filho, a vida jamais vai ser como antes. É um desrespeito com o que fizeram com essa senhora, botar esse sujeito no semiaberto, um desrespeito com todos nós brasileiros de bem, brasileiros inocentes. O Lindenberg, hoje no semiaberto, está solto ali. Só que nós, trabalhadores, estamos presos em casa, com medo de sair, tomarem nosso telefone, darem um tiro por causa de telefone, gente que mata por R$10 para comprar essas malditas drogas, pessoas que são assaltadas no trânsito, pessoas que não conseguem nem ver a criação dos seus filhos porque precisam trabalhar o dobro para ganhar 30% do que recebiam 5 anos atrás. Não está certo. Deixar um sujeito como esse no semiaberto é um soco no estômago de todos nós brasileiros, sobretudo na mãe da Eloá. Vamos ver essa reportagem inédita feita pela Fabíola Corrêa, por favor. 5 dias. 100 horas. E um fim trágico. Eloá tinha só 15 anos. Hoje faria 30, se não tivesse tido a vida roubada pelo ex-namorado possessivo. Como está o cenário do sequestro que parou o Brasil e virou notícia internacional? Quais foram os desdobramentos da tragédia ao longo de todos esses anos? E a última entrevista concedida pela mãe de Eloá na nova casa da família. Ele me ligava de tarde no meu trabalho e aí ele falava que ele ia fazer uma besteira e eu falava para ele que não fizesse, né? Que Deus amava a vida dele, que a gente gostava muito dele. Foi aqui que aconteceu o maior crime de cárcere privado do país. Neste conjunto habitacional que fica em Santo André, região metropolitana de São Paulo. O local está exatamente como era, não foi reformado e é possível ver ainda a marca de um dos tiros que Lindenberg disparou a esmo e que pegou ali na quina de um dos blocos. A janela por onde Eloá aparecia sendo feita de escudo por Lindenberg todas as vezes que ele queria algum contato com o exterior, é aquela ali, verde. Também continua da mesma forma que era, só que agora, olha lá, tem uma nova inquilina. Todo mundo tenta retomar a vida depois de todos esses anos, mas o local é lembrado pelo crime. Muitas pessoas passam por aqui como curiosas para saber onde foi que esse crime de tamanha repercussão aconteceu. Comentário grande, né? Foi esse caso, foi um caso que o mundo inteiro ficou sabendo, né? Desse caso que aconteceu com a Eloá. Tem gente que vem aqui para tirar foto, para perguntar? Bastante, tem bastante gente que quer saber, né? O caso que aconteceu aqui e tem bastante gente que fica curioso para saber, né? E o que passa pela sua cabeça quando você lembra, quando os seus clientes te fazem lembrar porque levam em consideração o ponto? É bem triste. É bem triste porque foi um caso bem sério, né, que aconteceu. Ninguém esperava, né? Cada coisa que acontece, às vezes a gente não espera. Eloá e o motoboy Lindenberg Alves Fernandes, na época com 25 anos, namoraram entre idas e vindas por pouco mais de 2 anos e meio. Um mês antes do crime, Lindenberg havia terminado a relação com Eloá e, arrependido, tentou reatar, mas a adolescente não aceitou.
Numa segunda-feira, após a escola, ela voltou do colégio ao lado dos amigos, Nayara, Victor e Iago, para fazerem juntos um trabalho escolar. Ela fazia o almoço junto com Nayara enquanto os meninos acessavam o computador e foi quando Lindenberg invadiu o apartamento armado. A ex-namorada e os amigos dela foram agredidos pelo rapaz transtornado que dizia não ter nada a perder. Os pais dos adolescentes, preocupados, passaram a ligar no telefone fixo do apartamento. Lindenberg não os permitia atender. Até que o pai da Eloá ligou e ele deixou a Nayara atender e avisá-lo que todos eram feitos refém. O pai do Victor, Ezequiel, veio até aqui então e girou a maçaneta do apartamento. Lindenberg ficou muito irritado e ameaçou atirar. Aí a polícia foi acionada. O quarteirão ficou tomado por viaturas e carros da imprensa. Victor e Iago passaram mal e foram libertados. Eu falei para Nayara, acho que eu vou morrer, né? E ela falava, não, aqui ninguém vai morrer. Já Eloá e Nayara passaram a madrugada amarradas. No dia seguinte, depois de 30 horas de cativeiro, Nayara também foi libertada. Mais um dia se passou e Lindenberg exigiu a presença de Everton Douglas, irmão caçula de Eloá, e de Nayara, para então se render. Everton ficou no andar de baixo. Nayara avançou no corredor do apartamento e acabou sendo feita refém de novo. Pressão psicológica dentro do apartamento 24, do bloco 24 do CDHU era intensa. Lindenberg alternava de humor inesperadamente e chegou um momento em que Eloá falou que não aguentava mais, que preferia ser morta. Ele pegou a Nayara pelo pescoço e perguntou se ela queria perder a amiga. Ele ameaçava a Nayara porque acreditava que ela era conselheira amorosa de Eloá e que ela poderia ser responsável pelo término dos dois. A Eloá foi obrigada a se acalmar a partir disso. Uma invasão foi planejada pelos policiais. Quando os agentes tentaram estourar a porta do apartamento, Lindenberg atirou. Nayara, que segurava um edredom como defesa, levou um tiro que passou pelo edredom, pela mão dela e pegou no maxilar. Ela sobreviveu. Já Eloá levou um tiro na virilha e outro fatal no rosto. Lindenberg foi contido e preso. Na última entrevista concedida à Record TV, a mãe da jovem mostra o novo lar da família. Eu não posso deixar de olhar uma foto, de ter uma foto dela, que eu sinto que ela está do meu lado. Ela relembra os planos que a filha fazia. Calma, mãe, calma. Vem, filha, vem, desce, filha, daí, vem, filha. Vem, filha. E ela falou, calma, mãe, calma, mãe. Mesmo depois de todos esses anos, a dor da perda ainda é uma ferida aberta. Uma mãe não quer uma filha morta. Ela também não consegue se esquecer dos momentos que viveu ao lado do assassino da filha. Uma vez eu fui na casa da mãe dele, que ele chamou pra gente almoçar lá, fez um almoço. E aí, quando eu cheguei lá, foi quando a mãe dele falou pra mim que ele era uma pessoa muito alterada e que ele dava uma de chefe da casa. Essa parte aí eu não conhecia dele. Eu passei a conhecer depois que a própria mãe falou pra mim. Apesar do tempo, as marcas do sequestro que parou o Brasil e virou notícia internacional não saem da memória dos moradores aqui da comunidade Jardim Santo André. Em homenagem à menina de cabelos longos, covardemente assassinada e nunca esquecida, esta creche carrega o nome dela. Homenageou, ela merece, realmente foi muito sofrido o caso dela. Convivi com ela desde criança. E quando a senhora acompanhou todo aquele sequestro, como foi conhecendo então ela tão proximamente? Muito sofrido.
Lindenberg cumpre pena na penitenciária de Tremembé, a 150 quilômetros da capital, desde que foi condenado em 2012 a 98 anos e 10 meses de reclusão. Em 2013, o Tribunal de Justiça reduziu a pena a 39 anos e 3 meses. Com bom comportamento e sem infrações graves, ele conseguiu, no final do ano passado, a progressão para o regime semiaberto, no qual tem direito a saídas temporárias e a trabalhar fora da cadeia, retornando após o expediente. Tem gente que perde as pessoas, não pode ver uma foto, aí fala que é ruim ter uma foto, mas não, para mim ela tem que ter uma foto dela. Eu tenho que acordar e ver uma foto dela, porque eu sei que ela está do meu lado. O que é que você vai falar para uma mãe dessa? O que é que eu vou falar para a dona Ana? Dona Ana, a justiça foi feita? Não foi feita. Um rapaz sair para o semiaberto em tão pouco tempo, não foi feita. Ah, sua filha está num bom lugar. Bom lugar é do lado da mãe. Com 15 anos de idade, era do lado da mãe. Fazendo 30 anos de idade hoje, era para comemorar junto com a mãe. Comemorar junto com a família. Ela cumpriu sua missão na Terra, com 15 anos cumpriu a missão dela. Isso é uma vergonha. É uma vergonha o que estão fazendo com os brasileiros inocentes. Isso daí é fincar a bandeira da impunidade nesse país, Percival de Souza. Como nós estamos vendo, ela traz na alma, no coração, uma ferida que não vai cicatrizar nunca. Agora, no caso do Lindenberg e ela, você veja que, na verdade, durante aqueles longos 3 dias, foi priorizada a vida do Lindenberg e não da Eloá. Quer dizer, um ensinamento doutrinário das melhores polícias do mundo numa situação dessa, entre as quais o FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, é que numa situação assim, você precisa chegar a um resultado satisfatório. É que se ensina no FBI. No caso, que era resultado satisfatório? Preservar, em primeiro lugar, a vida da Eloá e não preocupar-se com a vida do Lindenberg. Isso é evidente e não aconteceu, Bate. Você já reparou quando tem transporte de preso? O próprio Lindenberg, depois que matou a Eloá, o cordão de polícia que foi montado. Quando você vê aí um monte de sujeito que é preso, tampam o rosto, né, para preservar a imagem do assassino, reforçam o patrulhamento nas delegacias para que ninguém jogue pedra e acabe machucando um preso. Todos os cuidados o Estado tem com esses bandidos. E o cuidado comigo? O cuidado com a senhora? O cuidado com o senhor? O cuidado com o seu filho, com o seu neto? O cuidado com essa senhora? Vamos começar a gastar mais com o inocente, com o trabalhador, do que ficar gastando dinheiro com preso. Como é que pode um preso ter 5 refeições por dia e o brasileiro, e um monte de brasileiro passando fome? Como é que pode se discutir mais visita íntima de... Olha só que loucura! Se você conta isso no exterior, ninguém entende. Aqui no Brasil se tem visita íntima, ou seja, se pensa na saúde sexual do preso. O brasileiro de bem, que trabalha o dia inteiro, não tem nem saúde mental para pensar nisso. Só que aqui no Brasil, as autoridades estão preocupadas com a visita íntima de preso, para que ele tenha o seu momento íntimo, para que ele possa ter a sua relação sexual tranquilamente. Como é que se admite isso? Que barbaridade é essa? Cuidar de vida sexual de preso? Vocês estão de brincadeira com a cara do povo inocente. Pensa na saúde sexual do povo brasileiro inocente. Não de preso. Eu lamento muito a dona Ana e lamento muito a família da Eloá, que 15 anos depois do assassinato, nós chegamos à conclusão que a nossa lei continua sendo a mesma. Que a nossa lei continua sendo completamente severa com o brasileiro trabalhador. Né? Vê quanto você ganha por mês e quanto te sobra. Veja. Vai tentar usar um cartão de crédito, não paga uma fatura de cartão de crédito para ver o que acontece com o valor que você deve para o cartão ou para o banco. É só
rojão contra o brasileiro inocente, é só pedrada contra nós, trabalhadores inocentes. Agora, para preso, é café da manhã, café intermediário, almoço, café da tarde, jantar, ceia. Para menor bandido, que o Brasil tanto gosta de cuidar, né, porque acha que menor de 18 anos, se mata alguém, depois de 18 anos, vai se regenerar, vai ser uma beleza de gente. Eles têm academia à disposição, têm jogos à disposição, pebolim, ping-pong, comida. E o jovem da periferia, muitas vezes, não sabe nem o que é poder tomar café da manhã, ter o almoço e ter o jantar. Muitas vezes tem que escolher uma dessas 3 refeições. Triste demais, né? Triste demais você chegar à conclusão que funciona assim.